next thing I knew, she was all up on me screaming. Yeah, yeah, yeah. What? Got the beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, 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 booty go. Let's go. Let's go. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que, quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Pô, Carlão, essa empresa é uma mãe pra gente, né? Uma mãe? Acho que não, hein? Só nesse mês faça um plano empresarial e ganhe um presente para sua equipe sorrir. Unimed Goiânia. Alô, amigos do programa Aplauso, estamos chegando para mais uma edição. É o de número 1137. E vamos começar com a frase da semana. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom, assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Mário Quintana, o grande poeta. Vamos começar o Coluna Social com a nota bastante interessante da área cultural. As atividades culturais do dia 21 último do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás foram finalizadas com o almoço de confraternização. Na foto, Nilson Jaime, Geraldo Coelho Vaz e sua Alcione, Jales Mendonça, o presidente, em pé, Maria Abadia, Helena Vasconcelos e à direita, Marina Teixeira Canedo. O aniversário da empresária Camila Marinho, no último dia 15, em seu belo sítio São Francisco, em Goianira, reuniu amigos e familiares. Na foto, a comemoração brindando entre Kênia Oliveira e Cida Estival. Na parte de cima, Sandra Gontijo, Océlia Mars, Kênia Soares, Márcia Oliveira e Liliane Chuai. A empresária Mônica Andrade
entre Simone Leão e Carlúcio Leão, comemorou no último dia 15 de julho o seu aniversário, na residência da amiga Océlia Marques, no setor Bueno. Parabéns, Mônica! A advogada Cléria Pimenta e sua filha Sara, se preparando para uma apresentação no programa The Voice Kids. Sarinha é uma graça de menina e canta muito bem. Vamos torcer por ela. Dia 25 de julho, comemorou-se o Dia da Mulher Negra. Para nós, todo dia é Dia da Mulher, seja ela de qualquer etnia e sem discriminação racial. Isso fica na consciência de cada um. Mas no dia 25 foi o dia dela, da mulher negra. O artista plástico Amaury Menezes foi o aniversariante do último dia 25. Ele está radicado na cidade de Goiás, enfurnado, mas certamente produzindo. Viva ele! Viva os seus pincéis, grande Amaury! Mariane Hortêncio, folclorista, escritor e imortal da AGL, completou simplesmente 100 anos, dia 24 que passou, recebendo várias homenagens. Todos sabem que ele é o rei da cozinha goiana. Então, olha ele na cozinha, depois fazendo o discurso e agora dando um tchauzinho. Valeu, Valdomiro, Mariane, Hortêncio. A cirurgiã dentista Lívia Mara Abrão Pacheco soprou velhinhas dia 27 que passou. Parabéns, Lívia. Os empresários Leonardo Pessegueiro, João Salles, Carlos Alberto Fonseca e Adeilton Marçal reuniram-se no Salé Comida Árabe para festejar momentos inesquecíveis de uma amizade que dura. Os dois da frente são maranhenses e os de trás goianos. A jornalista Ana Cláudia Rocha soprou velhinhas de 24 último. Na foto, com seu marido, professor Rômulo Lisboa. Na outra foto, a comemoração com familiares no restaurante Piquiras. Todo mundo muito animado. Os engenheiros Lorena e Marcelo França, no restaurante Bem Bocado, na cidade de Itaberaí, na pausa que fizeram durante a expedição ao caminho de Cora. Eles são da turma dos carros antigos, meu calhambeque, bebê. Antônio Caldas Pinheiro, genealogista, folclorista, escritor, professor e diretor da Universidade Católica. O aniversariante deste fim de semana, sábado 29. Parabéns, professor Antônio Caldas. Estela Rincon Godinho, também aniversariante deste fim de semana, domingo, dia 30. A Rinconzada certamente está em festa. Parabéns, Estela! A empresária Marisa Machado soprou velhinhas dia 27 que passou. Na outra foto, com o filho Eduardo Machado, ex-presidente do Detran. Parabéns, Marisa! Alô, Campinas! Alô, família Naves! Maria Luísa Naves, a dona Nenzinha, acaba de completar 102 anos, dia 25 que passou. Muito feliz nesta foto com seus 9 filhos e na outra em momento mais aconchegante, com José Osório, Raulindo, Aparecida, Elvira, Sevan, Jales, Fátima, Regina e Elisa. Por último, com alguns de seus filhos, ganhou de presente a homenagem numa praça do Jardim América com o nome de seu marido, o saudoso vereador por 4 mandatos, José Rodrigues Naves Júnior. A foto foi feita em visita à pracinha. Parabéns à família Naves por essa bênção. Viva Dona Nenzinha, gente! Pô, Carlão,
Essa empresa é uma mãe pra gente, né? Uma mãe? Acho que não, hein? Só nesse mês faça um plano empresarial e ganhe um presente para sua equipe sorrir. Unimed Goiânia. Construir um mundo novo. Embarcar numa jornada cheia de aprendizados. Encarar novos e empolgantes desafios. Aqui o conhecimento é compartilhado. E a vitória faz parte do jogo. Desbloqueie o futuro com a gente. Matricule-se já na Escola de Idiomas Sesc Senac. Escola de Idiomas Sesc Senac. Você no controle. Essa mistura já é um Arroz sucesso. cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grão. Amigos do programa Aplauso, o assunto é música. E música da boa. Aqui é o país, é o estado, é a cidade do sertanejo. Mas quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Chechel. Tudo bem, Arthur? Tudo bem com vocês, queridos amigos, amigas que estão assistindo o programa Aplauso. E eu já vou começar contestando aqui. Fala. Porque Goiás é um celeiro de grandes músicos e artistas de todos os ritmos. Verdade. Seja da música popular brasileira, do chorinho, do jazz, do blues, da música clássica, do samba e inclusive do sertanejo. Tá certo. Fica melhor assim, né? Não é? É um cenário geral, né? Muito maravilhoso. Uhum. Você já sentiu alguma atração pelo sertanejo ou você só respeita bem de longe? Arthur, eu amo o sertanejo, principalmente o sertanejo raiz,
Sim. Aquele sertanejo que evoca os meus pais, os meus avós, com o Tião Carreiro e Pardinho, Tonico e Tinoco, e outros, né? E eu poderia, inclusive, citar hoje aqui da nossa terra, de Paulo e Paulino, que são violeiros de primeira. Os caras pegam na viola e tocam mesmo. Modão. Modão. O sertanejo universitário, eu respeito, ouço, curto, mas não é muito a minha vibe. Mas eu tenho uma grande admiração por todos eles, principalmente por conta da organização deles. Tá certo. São grupos que têm empresários por detrás que são muito habilidosos e se organizam muito bem. E acabaram esses sertanejos, né, trazendo para Goiás esses mega empresários e colocaram o Goiás no mapa brasileiro, né, fazendo aqui, sediando aqui muitos deles, né, inclusive de fora, que passaram a conviver, a viver e a conviver aqui em Goiânia, aqui em Goiás, por conta dessa linha sertaneja. Sem Mas sombra de dúvidas. o assunto aqui, nosso é samba. Nosso negócio é o chechel do grupo Nós é Nós. Vamos lá. Quando você começou? Pois é, Arthur. O grupo Nós é Nós, eu comecei com o grupo Nós é Nós ainda ali no final da década de 70, começo de 80, pelas suas mãos, inclusive, com os festivais Comunicação. Os tempos áureos dos festivais de música popular brasileira, iniciados em meados dos anos de 1960, no eixo Rio-São Paulo, tiveram seu apogeu em Goiás com Comunicação, idealizado pelos jornalistas Arthur Rezende Mazinho e o cabo da PM Cícero Macedo. Um festival que trouxe a Goiânia para o júri os principais nomes da música, da intelectualidade e da televisão no Brasil naquele período. Aquela época, na década de 70, 80, Goiás respirava, o Brasil respirava os festivais, os grandes festivais. Aqui em Goiás nós tínhamos o Comunicação e tínhamos o Grêmio, que era fantástico também, lá na cidade de Umas. Sim. E nós éramos alunos do Colégio Agustiniano. E desde lá a gente já fazia samba, né? E eu já compunha e abriu o festival, as inscrições para o festival secundarista em 1980, Comunicação, que era secundarista, né? Só uma correção. O primeiro foi em 1971. 71 o primeiro. Eu participei do de 80. Ah, entendeu? certo. Né? Eu tinha 16 anos, né? Que eu sou de 64. E participei com 2 músicas e Samba de Botequim chegou à final e fomos inclusive agraciados com uma gravação histórica no Rio de Janeiro. Uma palhinha aí do refrão? Lógico. Chorei, chorei, 1000 dias, 1000 noites sem ter solução. Eu chorei, tentei nova volta, mas tudo em vão. Tudo em vão, somente ficou meu amor por você. Um samba bem romântico lá, Paulinho da Viola. Maravilha, muito bem. Aí de lá para cá, você já criou naquela época o Nós é Nós? Já? Exatamente. Né? Eu me lembro bem, isso é histórico. Eu fui lá no teatro, no ginásio Rio Vermelho, confirmar a minha participação no Comunicação. E uma secretária do festival, possivelmente a secretária do evento suas, né? Falou, olha, quem é que vai interpretar? Eu peguei novinho demais, falei, eu, Mauro, Tim, fui falando o nome. Falei, não, meu filho, isso é um grupo, vocês não têm um nome? Falei, meu Deus, não temos. Volta lá no colégio, faz um nome, traz o nome aqui amanhã. Voltei, nos reunimos e não aparecia nome, um nome de cá, outro de lá, até que um amigo do grupo falou, gente, põe qualquer nome desse aí, afinal de contas nós é nós.
Pimba. E ficou Nós é Nós, cara, até hoje. E é com Y. Com Y. Tá certo. Com Y. Nós é nós, porque tem uma piada, né? Nós é nós, o resto... Eu penso que veio disso aí, né? É isso aí mesmo, cara. Tá bom. Ok. Esse é Chechel, do samba, do Nós é Nós. Bom, o seu nome verdadeiro? O meu nome verdadeiro é Roberto Célio Pereira da Silva. Tem nada a ver, né, cara? Não, Roberto Célio é o nome de galã, nome de artista. E veio Chechel. Mas por que Chechel também tem uma história? Chechel é um passarinho lá do norte, antigo norte goiano, hoje Tocantins, enfim, do norte do Brasil, um passarinho da plumagem negra, do peito amarelo, que é muito canoro. E eu sempre fui metido a cantar desde pequenininho, né? Sim. E numa festa de família, eu cantando com um cabo de vassoura e cantando o Vanderlei Cardoso, e um padrinho meu falou, olha, o tamanhozinho desse menininho parece um Chechelzinho cantando. E ficou. Ok, tudo bom. Chechel, grande amigo de longa data, filho de um grande amigo meu que se formou comigo na faculdade de Direito da Católica, né? Hoje PUC, em 1972, meu amigo Jovino. Que Deus o tenha. Amém. Continue olhando por nós. Amém. Bom, Chechel, você foi brindado com um samba sensacional. O nome do compositor me fugiu agora. Danilo Alencar. Danilo Alencar. Um samba bonito. Como é que é o nome do samba? Um samba para Chechel. Que maravilha. Samba para Chechel. Que homenagem. Vamos ouvir? Cara, vamos. Vamos ouvir. Vamos. Amigo, senta aqui comigo nessa mesa de bar. Já pedi o torresmo, o garçom ainda é o mesmo, a cachaça vem já. Procurei um pretexto, um poema, um texto pra falar de você, da lua que você cativa, do sol que abriga o seu jeito de ser. Como vai o samba, o trabalho, os bambas, você como vai? A vida andou distraída, andou mesmo esquecida, abusando demais. Eu soube que a sua filhada hoje é estrela pintada na tela do céu, que ela anda sambando em dueto, cantando com o Mestre Noel. Vamos fazer pra ela, nós dois a capela, esse samba canção. Todo samba às vezes parece um rito, uma prece, uma celebração. Domingo eu não fui ao estádio, mas ouvi pelo rádio que o Vila ganhou. Foi um gol brilhante, o locutor vibrante, o golaço narrou. É gol do Vila, o radinho de pilha, mil vezes gritou. É gol do Vila, o radinho de pilha, mil vezes gritou. Chechel, que beleza, lá intervira com o Vila, que é o nosso time do coração, e essa grande homenagem a você. Pois é, cara, realmente foi uma grande surpresa para mim
o professor Danilo Alencar, dramaturgo, poeta, né, reconhecido nacionalmente, me fazer essa homenagem nesse samba, onde ele juntou tantos elementos que eu tanto amo, que é o samba, a noite, a amizade, os meus apadrinhamentos, porque ele cita, né, não fala o nome, mas cita da minha filhada, que pegou Covid junto comigo, né, Deus me deu outra chance, mas infelizmente ela veio a óbito, que é a minha filhadinha Claudinha Garcia, que Deus a tenha. Então ele juntou todos os elementos, inclusive o Vila Nova, que é um amor da nossa vida, uma paixão da gente. Né? E a descrição da música, né? A letra é muito interessante. E termina com o nosso Tigrão. É isso, que está numa fase maravilhosa, né? Exatamente, gol do Vila Nova, no radinho de pilha. Isso. Bom. Tomara que nós cheguemos lá, né? Eu penso que a gente vai conseguir, nem que seja a 4ª vaga, mas esse ano a gente vai para a Série A. Aí chegando é o que importa. É isso. Mas olha, você sabe que eu sou vilanovense, sou flamenguista, mas eu torço pelo futebol goiano. Gostaria muito que o Atlético também estivesse e que o Goiás permanecesse. Esse fantasma aí da zona de rebaixamento, não é? É verdade. Os 3 da Série A seria maravilhoso. Eu vou mais longe. Como eu gostaria de ver o Goiânia também ressurgindo aí, gente. Goiânia é tão simpático, cara. O Galo Carijó, imagina. Não, o Goiânia, claro, mas ele seria ressuscitado. Bom, Chechel, então, finaliza aí um programa com uma palhinha sua, com uma música aí, uma música sua, para a gente fechar esse momento que para mim foi muito agradável e te parabenizo por esse samba muito gostoso. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de finalizar, não com uma música minha, mas com uma música de um cara que para mim foi um grande inspirador e sempre será, Paulinho da Viola, um mestre, amigo, que eu tive o prazer de conhecê-lo, né? E ele canta mais ou menos assim: eu canto samba porque só assim eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Tá certo. E é isso. Chechel, nome seu verdadeiro, Roberto Célio, mais conhecido como Chechel. Obrigado, amigos. O programa Aplausos é esse aí. Entretenimento com informação e muita música gostosa. Fechando. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Conectamos vários mundos para você encontrar o seu. Sesc Goiás, transformando sua realidade. Amigos do programa Aplauso, o assunto é jornalismo, literatura.
Estamos recebendo aqui no estúdio o jornalista e agora escritor José Osório Naves, goiano, radicado em Brasília há tempos, eu acho até que foi antes da inauguração de Brasília. Fala, Zé Osório. Bom, muito obrigado. Realmente é um prazer e uma honra estar com você nesse programa assim tão maravilhoso. Muito obrigado. Somos amigos da nossa infância, da nossa juventude. Claro. Claro, eu sou mais velho que você, mas eu era mais retardado na idade. Mas então, Arthur, eu moro em Brasília há 46 anos. Sim. Antes eu militei na imprensa de Goiânia, fui presidente do sindicato aqui, fiz uma série de trabalhos para o jornalismo. Aliás, um grande presidente do nosso sindicato dos jornalistas. Construí, inclusive, um apartamento para cada jornalista que não tinha casa, não pagaram nada. Naquela época, que ano foi? Naquela época, foi... Eu não lembro a data exata não, mas foi no governo do Otávio, 1968, por aí. Sim. E aí entregamos 28 apartamentos para 28 jornalistas que viviam de aluguel. Foi a primeira experiência do BNH em Goiás, através da Caché e tal, que eram Mascarenhas. E entregamos, o pior é que quase todos venderam, ganharam apartamento e venderam, passaram pela frente. Bom, progrediram, né? Só permaneceu um lá até o fim, que foi o Armando Cioli. Armando Cioli. E, então, a minha vida de jornalismo, de fato, foi em Goiânia. Depois eu fui para Brasília, e lá eu fui para ser diretor de projetos especiais do Jornal do Brasília, da organização Jaime Câmara. Jornal de Brasília. Jornal de Brasília. Isso há 46 anos. E lá fiz um trabalho muito grande, que eu visitei todos os estados do Brasil e territórios, na época, vendendo a imagem do jornal. Porque para os governadores era interessante se anunciar em Brasília. Então eu saí fazendo um percurso para todos os estados e municípios maiores, capitais especialmente, para levar o jornal. E houve um efeito muito bom, realmente, a penetração dos governadores lá em Brasília. Ficou mais fácil a comunicação deles e a nossa de chegar em todos os estados. Esse foi o primeiro trabalho meu em Brasília. Bom, no início eu brinquei que você teria chegado em Brasília antes da sua inauguração. Brasília tem 60 anos. 64. 64 anos. 60. E você há 46 que está lá. 46. Tá. E lá você constituiu sua família, né? Minha família estava constituída em Goiânia. Em Goiânia, claro. Eu já tinha os 3 filhos. A família Naves. Criei a família lá. Sim, criou lá. E adoro Brasília. Perfeito. Muito bem. E depois você deixando o jornalismo, ao chegar aos 80 anos, né, que fazem 4 anos, né? 4 anos. 4 anos, você se tornou escritor. Fale sobre isso. Pois é. Eu nunca acreditei que eu desse conta de escrever um livro. Mas eu me aposentei aos 80 anos como diretor de comunicação da Confederação Nacional do Turismo. E coincidiu com a pandemia. E aí eu comecei a pegar as minhas anotações e fui escrevendo livros. Escrevi um primeiro, que é uma espécie de autobiografia, em crônicas, onde eu falo sobre o que vi e vivi no fluir de uma vida. Inclusive 36 viagens internacionais que eu fiz a convite. Estive com a Rainha Silva, audiência pessoal, e com o presidente do México nessa época. Então esse livro é uma espécie de autobiografia com todas as minhas histórias vividas em Goiás, inclusive nos aspectos políticos, campanhas que eu dirigi. Esse foi o primeiro livro? Esse foi o primeiro livro que eu lancei, foi lançado em Goiânia e tem um sucesso grande, interessante. Aqui está José Osório Naves, autobiografia em crônica. Vida, né? O que vivi, tem que tirar o óculos, porque o óculos aqui atrapalha. O que vivi no fluir de uma vida. Ok, Zé. Você está novinho aqui na foto.
É engraçado que é da época. Eu sou enganador, viu? Tá certo. Bom, e daí, depois? Bom, daí, esse livro nós lançamos inclusive na Bienal de São Paulo, tal, aqui em Goiânia, e teve um relativo sucesso, porque geralmente lançamento de livros vai muito pouca gente. Aqui em Goiânia, por exemplo, tinha 250 pessoas. Certo. Lançamos na Universidade de Brasília também, mas foi relativamente bem um sucesso, que eu não imaginava. Porque não é uma obra literária daquele estilo quase que gongórico, é realmente uma linguagem simples, compreensível, uma linguagem jornalística transcrita para um livro. Então esse foi o primeiro livro. Um documentário, né? Um documentário. É um documentário, inclusive, posso citar 2 exemplos? Sim, claro. Eu lancei esse livro aqui em Goiânia, e esse livro conta tudo da história política que eu vivi, especialmente campanhas que eu dirigi, como a do Otávio Lage e tal. E após o lançamento, de manhã, foi à noite, de manhã me telefonam seguidamente 2 ex-deputados, o Genésio Barros e depois o outro deputado, falando assim: foi o melhor livro que eu já li, passei a noite inteira lendo. Falei, então é o primeiro livro que vocês leem, vai ser o primeiro, o melhor tal. Mas então, fiquei feliz tal, porque eu contei aquilo da minha infância até o último trabalho como jornalista, e acredito que ficou bom. Bom, me atendeu que sou o auto-homenageado, né? Tá certo. Bom, e depois você continuou escrevendo? Os 5 livros que eu escrevi, cada um é de um tema. Não é uma sequência. São temas diferentes. Eu escrevi um livro que tem muita repercussão também, porque ele é um diagnóstico do turismo brasileiro. Por que que não cresce? O turismo no Brasil tem decrescido de 1967, quando criou o Embratur, para cá, o percentual. Então eu escrevi Lockdown no Turismo. E digo as razões por que nós não crescemos. Nós diminuímos, tem um estado decrescente. Só para um exemplo, em 1967, quando o presidente Castelo Branco criou o Embratur, aí começou a contabilizar o turismo no Brasil. Nós recebemos 3 milhões e 500 mil turistas. Anuais? Milhões de turistas, Anuais? Anuais. Tinham 400 milhões de turistas viajando pelo mundo. Nós recebemos 3 milhões e 500. Hoje tem 1 bilhão e 500 mil turistas viajando pelo mundo, e nós recebemos 6 milhões e 500. Desses 6 milhões e 500, 3 milhões são argentinos, que vêm de carro e ficam ali no sul do país, aglomera ali e tal. E não sobem porque eles gostam muito de praia, para o Nordeste, porque não há informação. Sim. Então eles ficam amontoados ali, cidade de Bombinhas, por exemplo, tem 17 mil habitantes, recebe 2 milhões de turistas. E o prefeito passou a cobrar pedágio. Você só entra na cidade pagando pedágio. Você tem que ficar na periferia. Por quê? Porque são naquelas praias frias. Se alguém falasse para eles, olha, sobe pelas BR-001, que você chega do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, as mais belas praias do mundo. É uma rodovia asfaltada, claro, e com 2 pistas. Então, é fácil, mas ninguém sabe, por exemplo. Então, eu digo por que nós temos esse atraso todo. É em função, exatamente, não é da propaganda, é da falta de informação. Sim. Você não sabe, chega na Europa hoje, todo mundo que viaja, se você perguntar qual a capital do Brasil, eles não sabem. Muito pouco, só sou brasileiro. Então, essa falta de informação tem diminuído o fluxo turístico internacional. Bom, os governos são culpados. Porque os governos não atuam, não destinam boas verbas de divulgação para o nosso turismo. Essa que é a verdade. Porque, na verdade, os governos acham que, até hoje, que turismo é lazer. Turismo é o fator econômico mais importante do mundo. Um exemplo que eu cito sempre é Portugal. Portugal era o patinho feio da Europa. Na hora que ele abriu para o turismo como profissionalismo, hoje
Lisboa é mais visitada do que Paris. Então, depende de sua vontade política. Então, aqui nesse livro, eu tenho artigo de vários ex-ministros, presidente da Embratur, e publico um fato inédito, que é o Programa Nacional de Turismo 1918-1922. Muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem pesquisado, com indicações, nunca tiraram uma vírgula dele. É inédito. A primeira pessoa que publica o plano de turismo desse período fui eu. Está quietinho aqui, ninguém mexeu nele. Então, se nós obedecêssemos esse plano, o Brasil melhoraria um pouco. Vou mostrar a capa do livro. Aqui, no Lockdown no Turismo, José Osório Naves. Aqui é a capa do livro. A capa do livro. Isso. Esse foi o seu segundo livro, então. O segundo livro que eu lancei. Com esse diagnóstico. Bom, bola para frente. O próximo livro que você fez? Bom, eu moro em Brasília e adoro Brasília. Eu acho que Brasília, para mim, é a cidade mais bonita do mundo. Quando você vê aqueles esplanadas dos mistérios, aqueles palácios, a esplanada, todo aquele... Não existe no mundo igual. A Catedral de Brasília, por exemplo, é diferente de todas as catedrais do mundo. Ela é em sentido da coroa de Cristo e não é gótica, não é aquele sistema... Ela tem uma área ali de 60 metros cúbicos, 60 metros, sem uma coluna de sustentação. Ela é sustentada. É um negócio lindo, eu me emociono quando lá. E é na catedral, que eu estou falando. A catedral foi feita da seguinte forma: os antigos templos, eles tinham os seus guardiões. Ali eles pegaram os 3 evangelistas e puseram como guardiões da entrada. Então para entrar em Brasília, você entra por um túnel escuro na catedral, aí você sai na abóbada dela e está recebendo as luzes do céu, com 4 anjos em cima, flutuando por cima. É um negócio mais lindo do mundo. Então, quem fez foi um comunista, né? o ateu. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Então, aqui eu falo sobre Brasília. O título é o seguinte: Brasília, Histórias da História da Capital do Terceiro Milênio. Dos ermos do Cerrado a patrimônio cultural da humanidade. Então, Brasília, eu falo tudo sobre Brasília porque existe muita controvérsia com relação à origem. A origem de Brasília não foi nesse sonho do povo. Em 1751, o Marquês de Pombal, que era ministro das Relações Exteriores de Portugal, mandou uma comissão demarcar e fazer o primeiro mapa geográfico do estado de Goiás. Porque eles queriam tirar a capital do litoral, que estava suscetível a invasões, e passar para o centro do país, especialmente aqui na nossa região, que era um deserto. Era a região mais despovoada do Brasil. Isso em 1751. 1751. O sonho do Bosco foi em 1883. E de lá para cá, todas as construções, as duas, constam Brasília como no artigo 3º da Constituição, a primeira de 1791, ela traz no artigo 3º a mudança da capital. Impressionante. A segunda também, do Estado Novo e tal. Então, esse é um livro que conta a história de Brasília em seus detalhes, em todos os seus trabalhos. E esse é um livro que me orgulha. Ok, a capa. Vamos mostrar. Achei. Esse foi o seu terceiro livro. Está aqui, o Léo está pegando. Vamos ver aqui. Ok, Brasília, histórias da história da capital do terceiro milênio, dos ermos do Cerrado a patrimônio cultural da humanidade. Maravilha, Zé, você fez uma pesquisa extraordinária, né, para chegar nisso. Esse aqui é um livro polêmico. Quarto e quinto, na verdade, porque eles são um livro que vai ficar duplo, entende? Sim. Eu falo sobre o sonho de Dom Bosco. Eu desmistifico isso porque, na verdade, é uma balela. Dom Bosco, quando no sonho dele, não fala sobre o Brasil.
ele narra, estando aqui, do Uruguai à Bolívia, passando pela Cordilheira dos Andes. Primeiro, a Cordilheira dos Andes não chega aqui. A Cordilheira dos Andes morre no Chile. E não passa nem Paraguai nem Uruguai. E não fala nada sobre o problema da construção de Brasília, da terceira milênio, isso nunca existiu. E, na época, eles estavam criando aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, a congregação salesiana, que ele é que fundou, de São Francisco de Sales, por isso que é salesiana. Então, essa congregação, ele estava trazendo, então ele sonhou um negócio comercial que eles estavam fazendo. Então, eu desmistifico isso vai dar certa polêmica, mas não descreio. Certa polêmica? Você abre uma polêmica terrível. É tanto que eu falo no livro sobre essa desmistificação. Eu vi no livro de cabeça para baixo, eu começo um outro livro, eu abrindo aquele paralelo, entre o paralelo 15 e 20, o roteiro turístico do Sonho de Dom Bosco, que sai do Pacífico, no Chile, e vai até Salvador, no Atlântico. Então nós passamos aqui pela Bolívia, pelo Mato Grosso, pelo Acre, Mato Grosso, Goiânia, Brasília, até chegar a Ilhéus e Salvador. Sim. Então esse é um roteiro turístico que você liga os dois oceanos e tem estradas maravilhosas cortando a Cordilheira dos Andes, que são aquelas 3.500 metros de altura. E cada país desse tem uma peculiaridade, cada um tem uma atração, cada um tem um tipo de atração que muda totalmente o panorama, a gastronomia, a cultura, tudo. Então, esse roteiro turístico chama o roteiro turístico do Sonho de Dom Bosco, a Terra Prometida. Então, querido, se alguém quiser trabalhar isso aqui, ele está completo, porque somos de cada país, de cada página, de cada país, de cada estado que eu corto, eu ponho 10 páginas falando sobre as atrações que tem. Inclusive começando pelo Peru, que é realmente um país que você fica realmente deslumbrado com aquelas construções astecas, tá, que eu estou imprimindo aí. Esse é o livro que tem duas capas. Aqui, para o telespectador entender, Zé Eusébio. O Sonho de Dom Bosco, profecia, só que não. Isso, eu vou te contar uma polêmica para dar pau, viu? Brasília, como Brasília entra nessa história. Dom Bosco não sonhou aquilo que todo mundo comenta. Não, porque na verdade a razão desses sonhos por que então fala tanto do Dom Bosco? Tá. Primeiro porque, posso contar? Antes de você passar. Só um minutinho, senão fica sem sentido. Aí a gente vira e o livro tem outra capa, que é esse aqui. Roteiro turístico do Sonho de Dom Bosco, a Terra Prometida. Aqui você estabelece esse roteiro que você acabou de falar. Exato. Pronto. Bom, esse livro sobre Dom Bosco, mas como foi um sonho falso, ele serviu de tema até para campanhas, para tudo, de Brasília, e Brasília tem todos os homenagens ao Dom Bosco, o segundo padroeiro de Brasília e tal. É muito simples. Quando o Juscelino foi candidato, ele não teve nem o apoio total do partido dele, o PSD, que é um partido que o Pernambuco e o Rio Grande do Sul não apoiaram ele. Então ele precisava de apoios. E como Brasília nem constava do sonho de Juscelino, que nasceu em Goiás, porque quando Juscelino foi candidato, estava em estado de sítio, com ameaça de golpe. Aí não podia fazer concentrações, não podia lançar a campanha dele. Então Pedro do Vico convidou Juscelino para fazer o lançamento da campanha em Jataí, onde o prefeito era do PSD. E Juscelino lançou a campanha dele nacional em Jataí, na carroceria de um caminhão, com 100 pessoas tomando uma chuvinha fina que caía, e aí um garoto recém-formado em Direito, o Toniquinho da farmácia, sim, levantou e falou: presidente, ousou. Presidente, o senhor vai cumprir o artigo 3º da Constituição? O que é que diz?
O Juscelino falou que a pergunta mais embaraçosa que ele teve que responder. Não, lá manda mudar a capital para cá. Aí ele pensou e falou, mudo. E das 30 metas, o Juscelino não constava Brasília. Aí ele criou Brasília como meta-síntese. E fez Brasília em 1000 dias. Mas antes, por que ele adotou o Loboso como patrão da campanha dele? Porque ele precisava, era fraca o apoio que ele tinha, precisava do apoio dos católicos. Sim. Então tinha que dar um sentido religioso à campanha para pegar essa gama de eleitores. Aí que entra Dom Bosco. Aí ele pegou a Terra Prometida, Capital da Esperança. Por quê? Porque essa mistificação valeu para ele votos. Certo. E ele foi eleito. Foi eleito, inclusive, com a margem quase que mínima. Ele foi eleito com 33% dos votos daquela época. Sim. E antes, quase que ele não toma posse, porque fizeram uma tentativa de golpe, caçaram o Café Filho e puseram o presidente da Câmara para dar o golpe. O Juscelino assumir porque ele era tido como comunista, porque ele tinha um cara de esquerda na chapa dele como vice, que era o João Goulart. Aí, o ex-presidente, Carlos Luz, ele ficou no poder 2 dias. Caiu. Aí assumiu o presidente do Senado, que era o Neuro Ramos, e deu posse ao Juscelino e ao Jango. E ele pegou o Estado mais quebrado da época, que veio com o Estado Novo. Foi a legalidade. Mas o Estado era quebradíssimo. Ele assumiu um regime ainda de Estado de sítio. E pegou um país... essa é minha herança ruim. Hoje fala isso. Não, herança ruim. Ele pegou um país quebrado, não tinha nada. O Estado Novo arrasou o Brasil. E ele construiu tudo isso. Mas então, o que eu estou falando do Juscelino nessa parte, essa parte do Bosco, é porque realmente ele deu um sentido místico e religioso à sua campanha. Sim. E com isso ele pegou, se sonho verdadeiro ou não interessa. Não, ficou claro. Bom, Zé Osório, tá aí você com esses seus livros, são 4 grandes, bons livros, né? Cada um com temática diferente. Cada um com uma temática diferente, mas bem objetivo. E você está de parabéns por essa nova vertente da sua vida. Espero que você se torne realmente um grande escritor e venha mais vezes a Goiânia, que é onde mora a sua família, né? De tradição, da Campininha. Inclusive, ontem foi o aniversário de minha mãe, que fez 102 anos. Estamos gravando no dia 26 e no dia 25 a dona Nezinha... E hoje ela recebeu de presente uma praça com o nome de meu pai, aqui no Jardim América. Vereador Naves Júnior. Naves Júnior, é bem de saudosa memória. Que foi vereador durante 16 anos em Brasília, em Goiânia, e fez um trabalho extraordinário, no sentido social especial. Tá, mas a dona Nezinha, completando 102 anos... Ela foi lá hoje inaugurar a praça. Ela foi inaugurar a praça com seus filhos. A gente quer cumprimentar toda a família Naves aqui de Goiânia, claro. E o Zé Osório veio de Brasília, especialmente para este evento. Parabéns, dona Nezinha, parabéns a todos da família. Eu não me lembro bem dos nomes, mas vamos lá. Tem o Jales, tem a Cidinha, tem a Elvira, tem a Fátima, Regina, Elisa e você. E o Raulindo, que Deus o tenha. Bom, muito obrigado, viu, Zé Osório? Um grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque é muito bom estar com você sempre. Ok. Amigos, o programa Aplausos é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em pó.
forma de grãos. Pô, Carlão, essa empresa é uma mãe pra gente, né? Uma mãe? Acho que não, hein? Só nesse mês faça um plano empresarial e ganhe um presente para sua equipe sorrir. Unimed Goiânia. Conectamos vários mundos para você encontrar o seu. Sesc Goiás, transformando sua realidade. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Final de programa. E como sempre fazemos no final de cada programa, o aplauso da semana em dose dupla vai para a longevidade. Primeiro para Valdomiro Bariani Hortêncio. O Bariani completou 100 anos no dia 24 de julho. Grande amigo do Bazar Paulistinha, grande Bariani. E também para Maria Luísa Naves, a dona Nenzinha da Campininha, que completou 102 anos no dia 25 de julho. Parabéns ao Bariani, parabéns à dona Nenzinha, parabéns aos campineiros, os dois campineiros, e à família Naves em especial. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.